Olá, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui. Na verdade, hoje o vídeo não é nenhuma resenha e na verdade ainda é uma pré-indicação, porque eu ainda estou lendo esses dois livros, eu estou lendo os dois ao mesmo tempo, porque eu comecei um e aí eu comecei o outro e eu vi que eles se interligavam, eu falei, não, então vamos ler os dois juntos. Mas são dois livros que eu já estou gostando muito e eu gostaria de falar para você um pouquinho deles. Depois eu vou voltar sim aqui para fazer resenha, mas talvez isso já te ajude em algum sentido, então eu já queria vir aqui e falar para você sobre esses dois livros. E o primeiro deles, que foi o primeiro que eu comecei, é A Mente Influente. E ele é muito legal, esse livro aqui. Lembrando que gestão de pessoas ou liderança, por exemplo, é sobre uma vida que influencia a outra. É sobre alguém que de determinada forma consegue influenciar uma equipe de trabalho, mas que isso não tem nada a ver com manipulação, que isso não tem nada a ver com você criar habilidades ou ter habilidades para manipular ou para jogar as pessoas conforme aquilo que você quer. E isto não é influenciar. Influenciar é você convencer as pessoas, é você desenvolver nelas o querer em fazer alguma coisa que vai fazer sentido para ela também, mas através de algo que você está influenciando, através de algo que você está colocando como prioridade, o que precisa ser feito, por exemplo. E esse livro aqui ele é muito legal então para isso. Na verdade eu ainda estou na metade, não estou nem na metade ainda do livro, mas o mais legal é que ele vai falar sobre como as nossas emoções, basicamente o livro é sobre isso, é como as nossas emoções influenciam a nossa influência, ou como as nossas emoções elas valem no momento em que a gente vai ser influenciado, e como na verdade a gente pode despertar emoções positivas nas pessoas para a gente conseguir que seja desenvolvido, por exemplo, um trabalho em equipe. Então, esse livro aqui, ele é muito legal para você que não está conseguindo desenvolver uma equipe de trabalho, por exemplo, que não está conseguindo passar para a equipe de vocês, que não está conseguindo passar a mensagem ou que não está conseguindo desenvolver de fato pessoas para que o trabalho seja realizado. Ou seja, você não está conseguindo influenciar outras pessoas para desenvolver uma determinada ação. Então, esse livro aqui, apesar de eu não ter terminado ainda, ele é maravilhoso e vai poder te ajudar muito. Eu mesmo já identifiquei várias coisas que eu faço e fazia na época que eu era gerente, por exemplo, e que eu não sabia que eu estava sendo, de certa forma, influência para outras pessoas. Então, além de você descobrir o que você pode fazer, você provavelmente também vai descobrir o que você já faz e o que você pode fazer de uma melhor forma ainda, que vai trazer resultados para o seu negócio, que vão, né, Jéssica? Poxa vida, que vão trazer resultados para o seu negócio, que vão trazer resultados para as pessoas que estão trabalhando com você, tá? Então, eu queria muito indicar já esse livro para você. O link para você comprar tá aqui embaixo na Amazon, o mais barato que eu encontrei, e na minha bio para você que está aqui no meu Instagram também, tá? Lembrando que, olha, eu comecei o vídeo tão empolgada para indicar para vocês que eu nem passei as minhas redes sociais para você seguir. Então, se você ainda não me segue aqui, se inscreve no meu canal, deixa o like, ativa o sininho para notificação, que eu tenho muito prazer em fazer isso aqui para vocês, tá bom? Então, este aqui é o primeiro livro que eu queria indicar. Mente Influente, de Tali Sarotti. Tali alguma coisa, gente. Não sabemos falar o nome dos autores. Sempre são muito difíceis, por isso que a maioria dos livros eu não falo o nome dos autores para vocês, tá? Porque eu com certeza vou falar errado. Então é melhor falar o nome do livro, bota aqui para vocês enxergarem qual é. Põe o link aqui embaixo para vocês comprarem e não corra o risco de pagar o mico em rede nacional. Ó, tô chique, hein? Aqui no mundo virtual, tá? Então esse é um livro aqui que eu quero indicar, eu ainda estou terminando, como eu disse. E o segundo, eu já tinha ouvido falar sobre isso. Eu comprei, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês como é que eu compro os meus livros. Eu entro na Amazon, por exemplo, lá eu já tenho um carrinho de desejos que, Jéssica, mas por que serve esses carrinhos de desejo? Porque eles me avisam quando os livros que estão nesses carrinhos entram em promoção. Então eu consigo comprar eles mais barato. Então tem vários dos livros que eu ainda não comprei que estão lá, que assim que eu receber a notificação da Amazon que está um pouquinho mais barato, eu vou lá e compro. Isso é ser inteligente, vai, vamos lá. A
gente gosta da Natália Arcuri aqui, então vamos poupar nosso dinheiro também. E aí eu entro na Amazon, aí eu vejo alguns títulos, às vezes eu descubro um autor dentro de uma série, como aconteceu recentemente, mas isso vai ser um tema para outro vídeo. E aí eu entro na Amazon, pesquiso daquele autor e eu boto o livro lá na lista de desejos. Automaticamente a Amazon começa a me indicar livros parecidos. A grande maioria dos livros que eles indicam eu já tenho, ou eu já li ou eu estou lendo, porque são livros muito similares. Mas sempre tem um ou outro ali que eu ainda não li, então eu vou adicionando na minha lista de desejos. Então a minha lista ela é bastante grande. Amazon, se você quiser, me patrocina, nós estamos aqui para divulgar junto. Vamos fazer esse mundo ler mais. Então eu coloco lá na lista de desejos e eu vou adicionando aqueles livros que muitas vezes alguém me indicou. E se você tiver uma indicação de livro, me manda, porque eu amo ler. Então eu quero dicas de vocês também. Então, alguém que me indicou, uma série que eu vi, eu conheci algum autor específico, ou que a própria Amazon acabou indicando para mim. Esse tema eu já tinha visto em algum curso que eu fiz sobre desenvolvimento de pessoas, mas o livro foi muito mais profundo. Aliás, o livro está sendo mais profundo, porque eu não estou na metade, deixa eu ver aqui. Eu estou um pouquinho menos da metade, mas eu estou pasma com esse livro, eu estou apaixonada por esse autor e por esse conteúdo todo e pelos tapas na cara que eu tô levando com essa leitura também. Então esse aqui, por exemplo, foi meu livro do final de semana que eu não consegui parar de ler. Então quando eu tinha uma oportunidade, eu tenho uma filha pequena, mas quando eu tinha oportunidade eu tava com o livro na mão pra comer esse conhecimento literalmente. O livro que eu estou falando é Dar e Receber. E aí é uma abordagem revolucionária sobre sucesso, generosidade e influência. Por isso que eu falei que os dois livros, eles se conversam, vamos dizer assim. E esse aqui mesmo tem indicação de um outro livro. Esse livro aqui, Dar e Receber, ele faz menção ao livro Garra, que eu também já indiquei para vocês. Então aqui, tá tudo muito interligado. Mas o que acontece? Por que esse livro aqui, ele tá me cativando muito? Por que ele tá tão assim, me impactando, vamos dizer assim? Porque ele vai falar, na verdade, não é sobre dois tipos de pessoas, né? Dar e receber. Ele vai falar sobre 3 tipos de pessoa. Ele fala, na verdade, dos doadores, dos tomadores e dos compensadores. E aí ele vai explicando quais são os tipos que a gente encontra mais durante a nossa vida. E dentro do meio profissional, o que a gente mais vê são os tomadores, que são as pessoas que querem tudo para si. Que são as pessoas que buscam, até usam outras pessoas em muitos momentos, mas que tudo o que elas querem é o resultado para si, é a fama, é a conquista, é o dinheiro, é tudo, mas a pessoa ela pensa muito mais em si do que nos outros. Então sabe aquele tipo de pessoa? Nada contra se você é assim, tá? Mas é assim, é aquela pessoa que precisa muito do exibicionismo, é a pessoa que a empresa tem o nome dela, a empresa tem, não é nem o nome, a minha empresa tem meu nome, mas a empresa tem a foto dela estampada para tudo quanto é lugar, ele fala isso no livro. É aquela pessoa que precisa sair na revista para fazer seu nome conhecido, de uma maneira um tanto quanto muitas vezes desproporcional. E vem com uma cara de humildade, mas que quando eu li esse livro eu falei, caraca, identifiquei até umas pessoas que eu conheço que são provavelmente tomadores. Mas aí, quando ele começa, na verdade, a falar as características dos tomadores, o tapa na cara é que muitas características a gente também se identifica. Então você começa não, eu não sou assim, imagina que eu sou assim. E aquilo gera um conflito, por isso que isso eu tenho trabalhado muito na minha vida e tem sido um livro que tem me ajudado muito. Sobre o quanto a gente de fato muitas vezes quer só para nós, muitas vezes pensa só em nós e qual vai ser o resultado disso a longo prazo. Porque no próprio livro ele fala que a médio e curto prazo são as pessoas que mais crescem, são as pessoas que mais têm uma evolução rápida, mas que isso a longo prazo não se mantém, que isso ao longo do tempo vai caindo. Aí ele fala então dos tomadores, depois ele vai falar dos compensadores, que são aquelas pessoas que também existem muitas assim nas empresas. Eu faço se você fizer para mim.
Então é uma moeda de troca. Eu faço para você, nunca é de boa vontade, nunca é de forma generosa, nunca é de coração, sempre é pensando algo em troca. Tudo que eu faço é pensando no que eu vou ganhar lá na frente. Então, o que eu posso me beneficiar fazendo isso para outra pessoa? O que eu vou ganhar? E aí eu faço. Então são aqueles falsos doadores, mas que na verdade só estão pensando na troca. O que eu ganho em troca fazendo algo para você. E a gente sabe que existe bastante assim também. E quando ele começa a colocar as características dos compensadores, a gente também começa a se olhar e fala, cara, eu também tenho algumas características desse perfil aqui. E aí, por fim, ele vai falar dos perfis doadores, que são aquelas pessoas que muitas vezes no início da carreira, no início da vida e tudo mais, param de fazer muitas vezes os seus trabalhos para ajudarem as outras pessoas. Muitas vezes não recebem a fama e a glória pelo trabalho que eles desenvolveram junto com outras pessoas e que tá tudo bem para isso também. Ele cita aqui umas pessoas muito legais, um escritor, um dos principais escritores dos Simpsons, por exemplo, e que na verdade ele só consta o nome dele em 6 capítulos e que para ele tá tudo bem. E o como ele fez isso e o que as pessoas falam dele, qual é a imagem que ele tem. E o mais difícil da gente trabalhar é de fato essa generosidade, é eu fazer por você sem esperar nada em troca. Então é eu gravar esse vídeo aqui para vocês, por exemplo, sem esperar nada em troca. Vai vir algo em troca? Pode ser que venha, pode ser que não da forma que eu espere, pode ser... É difícil colocar isso usando a minha vida, por exemplo, mas é de fato fazer algo no sentido da generosidade, é fazer para poder ajudar você, é fazer para poder ajudar a sua empresa a se desenvolver e a dar resultados. Então, o ser doador é isso que ele fala. No começo, pode ser que você não tenha o resultado esperado para a sua empresa como os tomadores e como os compensadores, mas a longo prazo, o seu networking, que é o capítulo que eu estava lendo, o seu networking, as pessoas que te conhecem, as pessoas que já te pediram ajuda, que você ajudou sem esperar nada em troca, o quanto isso de fato volta para você, o quanto isso de fato retorna para a sua vida sem que você esteja esperando. Eu acho que é um dos grandes desafios a gente fazer algo pelas outras pessoas sem esperar nada em troca. E eu tenho exercitado isso e é por isso que esse livro tem feito muito bem para mim. De não gerar expectativa, para não gerar frustração. Então, quanto mais você se desenvolver, quanto mais você se doar, na verdade, quanto mais você for generoso, quanto mais você colocar de fato, muitas vezes, as outras pessoas em primeiro lugar antes de você mesmo, aí você vai entender que o resultado vai vir muito mais do que financeiro, muito mais do que a fama, muito mais do que ser reconhecido, muito mais do que qualquer prêmio que você possa ganhar. Ele vai vir, o resultado vai vir através de pessoas que olham para você e te têm como referência, olham para você e falam, pô, essa pessoa foi um marco na minha vida, ela me ajudou no momento em que eu precisei. E essa pessoa de fato fez a diferença aqui na Terra, fez a diferença no mundo, fez a diferença na vida de outras pessoas. E eu acho que não tem nada que pague mais do que a gente fazer diferença na vida das outras pessoas. Então, por isso, antes mesmo de eu terminar de ler, eu gostaria de indicar para você essas 2 leituras para você se tornar mais influente e mais generoso e de forma consequente, mas sem esperar isso, ter resultados também com a sua equipe, ter resultados para o seu negócio. Tá bom? Comenta aqui embaixo se você gostou, eu espero que sim. E quando eu terminar eles, eu vou fazer uma votação aí para vocês me ajudarem qual deles eu devo falar, tá bom? Um abraço e até a próxima!